Boa noite, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós, amém? Glória a Deus. Estamos aqui nessa noite contentes, felizes, por mais uma live, por mais uma transmissão, onde iremos propagar, onde iremos falar do amor de Deus para com todos nós, amém? Então, desde já eu agradeço a vocês que estão assistindo. Quero pedir aos irmãos que compartilhem esse vídeo, seja no Instagram, através do perfil Filhos_S de Fé, que é o Instagram oficial nosso, que vai assistir pelo YouTube também, através do canal De Fé em Fé, e aqueles que estão assistindo também pela página do Facebook do nosso irmão Rodolfo Fernandes. Amém? Sejam todos muito bem-vindos para você sentir a presença de Deus na sua casa aí. Se você tiver uma Bíblia, pega a sua Bíblia nesse momento para acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Junte seus amigos, seus familiares também para ouvir a Palavra de Deus, porque a fé vem do ouvir e ouvir a Palavra de Deus, amém? Então, meus queridos, vamos começar aqui o nosso culto, não deixa de ser um culto, aqui em Efésios 6, Efésios 6, versículo 18, amém? Efésios capítulo 6, versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Nós estamos passando por uma crise, por uma epidemia, por uma pandemia porque já está globalizado, já está no mundo todo, onde estamos reclusos nos nossos lares, impedidos de ir para a casa do Senhor adorá-lo. E o nosso presidente Jair Bolsonaro convidou a toda a igreja, todos aqueles que têm fé, que confiam no poder da oração, no jejum e na oração, para amanhã, domingo, dia 5 de abril, todos nós, a igreja do Senhor, estamos em jejum, buscando ao Senhor, intercedendo pela nação, intercedendo pelo nosso país, intercedendo pelos nossos governantes, amém? Intercedendo pela toda a população que está sofrendo, que estão perdendo seus empregos durante essa crise que estamos passando, mas nós cremos que o Senhor está contemplando todas as coisas e vai honrar aquele que permanecer fiel nele, permanecer fiel à sua palavra, permanecer fiel ao seu testemunho, amém? Amém. Quero passar aqui a oportunidade agora para o nosso irmão Rodolfo trazer algo do Senhor e logo em seguida iremos louvar ao nosso Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Graça e a paz a todos, né? Boa noite para vocês aqui do Instagram, né? Do Instagram do irmão Naelson, também do meu Facebook. Eu quero agora, em nome de Jesus, né, fazer uma oração por cada um de vocês. Fazemos a oração inicial aqui deste culto, onde nós queremos que Deus, somente Ele, deve ser adorado e exaltado e glorificado aqui na terra, assim como é lá nos céus. Então nós precisamos, irmãos, é o nosso trabalho, é o nosso dever, orarmos ao nosso Deus, glorificarmos o nome dEle. E como nós tivemos a nossa autoridade aqui na terra maior, falando sobre o jejum, irmãos. Aleluia. Jejum. Irmãos, existem causas, existem demônios que não saem só com a oração. Existem demônios, existem legiões que só saem com jejum e oração. Aleluia. Os dois juntos. Existem demônios e legiões que não saem somente com a oração. Tem que haver o jejum, a forma de cada um de nós nos prepararmos, guardarmos um tempo reservado ali para estarmos na presença do Senhor em nosso quarto, em nossa casa. Assim como diz lá, né, em Mateus 6,6. Abre a porta do teu quarto, você fecha ela e vai lá o teu secreto com Deus, só você e Deus. Então existem causas, irmãos, que só é com jejum e oração. Então é o que nós iremos fazer, não só amanhã, mas nós temos feito nos outros dias. Porque o jejum, ele é essencial na vida do Filho de Deus. Ele é essencial na vida do crente, o jejum. Então você tem que jejuar, você tem que se consagrar. Se consagrar a Deus, porque é bom, irmãos. É muito bom. E quanto mais consagrados nós estamos,
melhor e mais perto de Deus nós iremos estar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Feche seus olhos e oremos assim. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos na Tua santa e bendita presença, Senhor, para Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e por tudo ainda que o Senhor vai fazer, Senhor. Então, neste momento, Senhor, alcance esses ouvintes, essas pessoas que estão assistindo essa live, Senhor, assistindo este culto, Senhor. Eu venho te pedindo no nome de Jesus que o Senhor possa abençoar cada pessoa, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, fazer prodígios e maravilhas na vida de cada uma delas, Senhor. Onde elas não possam sair, Senhor, deixar de assistir da mesma forma que ela começou assistindo, não, Senhor. Mas que elas acabem de assistir essa live e sejam cheias do Teu poder, cheias da Tua palavra, cheias do Teu Espírito Santo, Senhor. Então, Senhor, toda honra e toda glória é somente para Ti, Senhor. Que diminua cada um de nós e que cresça o Senhor aqui neste lugar, Senhor. Então, eu entrego a minha oração nas Tuas mãos, crendo que o que o Senhor preparou hoje para cada um de nós é muito bom, Senhor, é perfeito e é agradável, Senhor. Então, eu entrego as nossas vidas nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Santo é o nome do Senhor. Neste momento nós iremos louvar uma canção que a letra dela diz: Deus cuida de mim. Amém. Deus, Ele tem cuidados da sua nação. Deus, Ele tem cuidado do seu povo. Deus tem cuidado da sua humanidade. Aleluia. Irmãos, nós somos obra-prima das mãos de Deus. Foi Deus que nos fez do pó da terra. Ele te fez com as suas próprias mãos. Só Ele tem o poder, irmãos. Só Ele tem o poder de gerar a vida. O homem, a mulher, eles são simplesmente instrumentos usados na mão do Senhor. Amém. Para fazer a obra que Deus é que dá o crescimento. Deus é que faz germinar. Deus é que faz criar as pernas, os braços, todos os órgãos. Tudo é Deus que faz. Amém. Nós, seres humanos, somos simplesmente instrumentos usados na mão dele. Então deixa Deus te usar. E como essa canção diz, Deus cuida de mim. Deus cuida de nós. Amém. Amém, irmãos? Então vamos louvar o Senhor com esta canção, para a honra e glória do Senhor. Eu peço aos irmãos que, se quiserem fechar os olhos, fechem seus olhos e vamos juntos adorar o nome do Senhor com essa canção, Deus cuida de mim. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Santo é o Teu nome, Senhor. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por você. Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho por ser. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção,
preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Ele cuida. Amor, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ele cuida de nós. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Santo Deus é é o nome bom. do Senhor. Aleluia, irmãos. Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele cuida de você. Ele sempre tem cuidado de cada um de nós, irmãos. Então, não pare de sonhar, não pare de lutar, porque os sonhos de Deus jamais vão morrer na sua e na minha vida. Amém, irmãos? Então agora nós iremos trazer aqui a reflexão da palavra do Senhor para nossas vidas. E eu quero pedir aos irmãos que abram a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Aleluia, Senhor. Deus cuida de você. Amém. Glória a Deus. Deus cuida de nós. Aleluia, Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo do 1 ao 9. Amém, irmãos? Amém. Todos acharam? Amém? Então, eu quero nesse momento que vocês prestem atenção nesses versículos. É a parábola do semeador. E que vocês venham estar atentos. Porque através dessa parábola, Cristo, Ele nos ensina 4 tipos de pessoas, ou seja, 4 tipos de crentes dentro da sua igreja. Amém, irmãos? Então, eu quero pedir para o irmão Naelson ler, pode ser? Amém. Vamos ler esses versículos junto com o irmão Naelson. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá, versículo 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E quando caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Amém, irmãos? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito ele vai falar à sua igreja. A igreja somos nós. Ou seja, irmãos, essa parábola do semeador,
existem 4 tipos de pessoas aonde Jesus ele trata. Ele estava tratando com aquela multidão, porque Jesus ele saiu do lugar de onde ele estava, como diz o primeiro versículo, né? No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira-mar. Ou seja, Jesus ele saiu para explicar para a multidão o significado dessa parábola. E muitos daqueles que estavam ali junto não entenderam. Mas Jesus ele explica logo mais à frente. Daqui a pouco a gente chega lá. Amém, irmãos? Então diz assim: e sentou-se Jesus à beira-mar. E no versículo 2 diz: e reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou no barco e se sentou, e todo o povo estava em pé na praia. Aleluia. Olha só, irmãos, que maravilhoso. Jesus ele saiu, ele entrou em um barco, ele se assentou naquele barco, e aquela multidão se achegou até Jesus e ficaram todas atentas ao que Cristo iria falar naquele momento, através de parábolas. Ou seja, através de história. Porque uma parábola é uma história. É mais fácil de você entender. É mais fácil da gente entender. Ou seja, no versículo 4, ele diz assim, a parábola do Senhor: e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Olha só, irmãos. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. E chegou às aves, avistou aquela semente ali, e a ave foi e comeu aquela semente. Amém, irmãos? E no versículo 5, diz a outra parte, a outra pessoa, a outro tipo de pessoa que tem dentro das igrejas. O versículo 5. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Olha só, irmãos, caiu numa terra pedregosa, ou seja, num solo rochoso. Aquela semente ela caiu, e quando ela caiu ali, logo ela cresceu, ela nasceu. Só que ali naquele solo rochoso tinha pouca areia, pouca terra, e era raso, e não tinha como a raiz daquela semente, quando ela viesse a germinar, ela viesse crescer bem e florescer e dar o seu fruto. Ou seja, no versículo 5 ele diz, olha, e outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu. Ela nasceu logo. Aí depois ele diz, ó, porque não tinha terra profunda. Ou seja, veio o sol, secou aquela semente, e logo ela veio a morrer. Daqui a pouco nós iremos entender melhor. E o versículo 6 diz, mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Secou, irmãos. Porque o solo era rochoso. As raízes, não tinha como ela ir mais profundo. Porque a raiz, ela precisa de terra. Ela precisa de um solo fértil. Um solo bom, para ela poder germinar, para ela poder, a raiz ir mais profundo. Para que os seus frutos venham ser saudáveis. Versículo 7, o outro tipo de pessoas, que diz assim, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Entre espinhos, irmãos. Então, quando aquela semente ela foi crescer, junto com os espinhos, na mesma hora, os espinhos sufocou aquela semente, sufocou ela. No versículo 8, ele diz assim, mas outra caiu em boa terra. Olha só, irmãos, em boa terra. E dava fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Olha só, irmãos, outra semente caiu em boa terra.
E essa começou a frutificar. Essa começou a germinar. A Deus dá o crescimento e ela começou a frutificar. A dar muitos frutos. Um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Ou seja, essa pessoa, ela começou a fazer discípulo. Ela começou a pregar o Evangelho. Ela começou a entender que Cristo Jesus é Deus e que ela era um simples instrumento usado nas mãos do Senhor. Aqui na terra. Olha só, caiu em boa terra. Em boa terra. E se você parar para pensar, irmãos, nós vamos agora para o versículo 19. Dê uma andada aí no versículo 19 desse mesmo capítulo. Para a gente entendermos melhor. Que diz assim. Jesus, ele explicando o significado dessa parábola. Que Jesus dizia assim. No versículo 19, a primeira pessoa. Olha o que a pessoa é na igreja. A todo o que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Olha só, irmãos. Olha só o tipo de crente que tem dentro da igreja. Essa primeira semente que foi caída na beira do caminho. Eu vou reler o versículo 19 de Mateus capítulo 13, que diz assim, mais uma vez. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Vocês estão vendo, irmãos? Vocês pararam para pensar no que Jesus estava explicando para aquela multidão, para aquelas milhares de pessoas que estavam ouvindo Cristo falar? Cristo precisou explicar a parábola para eles, para se tornar mais fácil, meus irmãos, para se tornar mais fácil de você entender que só há salvação em Jesus, que não existe outro Deus além dele. Não existe. Olha só o que esta parábola ela diz. Olha só esse versículo 19, que é a semente que caiu à beira do caminho. Quantas pessoas não estão vivendo assim dentro da igreja? A pessoa ouve a palavra do reino e ao mesmo tempo ela não entende. Ela não entende a parábola, ela não entende o que os pastores, o que os irmãos estão pregando. Ela está sentada no banco da igreja, ou até mesmo é um líder, e ela ouve a palavra do reino, e no mesmo tempo ela não entende. O que acontece? Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado. Ou seja, irmãos, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Amém, glória a Deus. Ela não volta vazia. Jesus explicou para aquela multidão, a palavra está sendo pregada. As pessoas estão falando do amor de Cristo e muitos não querem entender porque não quer. Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no seu coração. Mas isso só acontece, irmãos, se você deixar, se eu deixar isso acontecer. Glória a Deus. Porque também tem aquela palavra, a própria Bíblia diz, a própria palavra do Senhor diz que a palavra dele não volta vazia. A palavra tem poder, irmãos. Então o diabo, o maligno, ele só arrebata a palavra do teu e do meu coração se eu não quiser entendê-la. Como diz as Escrituras, o meu povo perece por falta de conhecimento das Escrituras sagradas, por não quererem ouvir, interpretar, não querer entender a palavra. Ou seja, essa pessoa também pode ser aquelas pessoas que são somente ouvintes e não querem ser praticantes da palavra do Senhor. Irmãos, não é para a gente ser somente ouvintes, não. Ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus.
Porque se eu não praticar, se eu somente ouvir, se você não praticar, se você só ouvir, o que vai acontecer? O maligno, ele virá e vai arrebatar essa palavra que foi semeada no teu e no meu coração. Glória a Deus. Sabe por que, irmãs, ele arrebata? Porque ele sabe o poder que tem a palavra de Jesus. Ele sabe o poder que tem. Ele sabe que essa palavra, ela restaura a vida do homem. Ele sabe que essa palavra verdadeiramente transforma. Então é por isso que o maligno, ele vem para arrebatar o que foi semeado no meu e no teu coração. Mas hoje, no nome de Jesus, eu creio que você, que eu e que todos nós estamos sendo ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Glória a Deus. Para a honra e glória de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E agora nós iremos para a segunda pessoa. Essa foi a primeira pessoa. Aquela semente que caiu à beira do caminho, que deixa com que o maligno venha arrebatar aquilo que foi semeado no seu coração. Essa é a primeira pessoa, são 4. A primeira pessoa deixa com que o maligno venha arrebatar o que foi semeado no seu coração. E existem muitas pessoas na casa do Senhor dessa forma. Deixando, não é a minha palavra, irmãos, é a palavra de Deus. Eu vou reler, eu gosto de sempre ler e reler o versículo do Senhor. E eu vou reler a primeira pessoa para ver que eu não estou falando de mim, nem estou falando do irmão Naelson, nem estou falando de ninguém. Eu estou falando de Jesus, da palavra de Jesus. A primeira pessoa é essa, no versículo 19. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Aí a palavra declara, dizendo mais: este é o que foi semeado à beira do caminho. Essa é a primeira pessoa. Vamos à segunda pessoa, versículo 20. Aquela semente que caiu no solo rochoso. Caiu onde tinha pouca areia, pouca terra, pouco solo, tinha mais pedra. Olha só o que aconteceu, versículo 20 diz: e o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Aleluia, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. E logo a recebe com alegria. Olha o versículo 21 agora. Mas não tem raiz em si mesmo, antes de pouca duração. De pouca, olha só, dá uma paradinha aí. Essa segunda pessoa é interessante. Aleluia. É interessante. Ela recebe a palavra do Senhor, guarda e logo ela recebe com alegria a palavra do Senhor. Ou seja, está lá confirmando tudo, com aquela fé, ali crendo. Mas depois, irmãos, olha o que acontece, versículo 21. Mas não tem raiz. Não tem raiz em si mesma, ou em si mesmo. Antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Vocês estão vendo, irmãos? Olha só, não é tipo uma contradição? O versículo 20 e o versículo 21, que fala daquela semente que caiu no solo rochoso. Ou seja, no solo rochoso existia pouca terra, pouco solo. Ela nasceu logo. E quando ela nasceu, ela começou a ficar alegre. E quando ela ficou alegre, aí veio o quê? As tentações, veio os problemas, veio as dificuldades, veio os prazeres da carne, veio o pecado novamente. E o que aconteceu? Ela não teve raiz suficiente para estar firmado na casa do Senhor. Olha só, vamos reler o versículo 20 novamente. Olha só, diz assim o versículo 20: e o que foi semeado nos lugares pedregosos, ou seja, no solo rochoso, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Com alegria. Tem pouco solo ali, tem pouca areia. Ela quis enraizar, mas ela não conseguiu. Por quê? Porque veio a tempestade, porque veio o sol quente, veio as provações, as estações do ano, a primavera, o verão, o outono, o inverno. E ela não teve a raiz
para suportar a tempestade que ela estava passando. Aleluia. Aí o versículo 21 finaliza sobre essa segunda pessoa que caiu no solo rochoso, dizendo: mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, logo pula fora, irmãos. Não existe irmãos assim, né? Não existe irmãos assim, que logo eles estão na igreja e de repente sai da casa do Senhor, sai logo e de repente diz: oxe, cadê aquele irmão? Cadê aquela pessoa que estava tão firme? E de repente aquela pessoa saiu da igreja. É essa pessoa, irmão, de que Cristo estava falando, respondendo para a multidão, a que caiu no solo rochoso. Não caiu na rocha, que é Cristo, mas caiu num solo rochoso, onde tinha pouco solo, pouca areia para ela crescer, para ela frutificar. E quando veio a perseguição por causa do Evangelho, por causa da palavra, o que aconteceu, irmãos? A pessoa logo saiu, se escandalizou e saiu fora, pulou fora. Muitas pessoas fazem isso nos dias de hoje, irmãos. Infelizmente, é a palavra de Deus falada, sendo declarada para cada um de nós, mas não tem raiz. Verdadeiramente não aceitou Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida. É dura essa palavra, irmãos. É dura. Eu, quando estava aqui em casa à tarde orando, eu observando a palavra, pedindo ao Senhor o que Ele queria falar para nós, primeiramente para mim, para depois passar para vocês. E quando eu olhei, eu me vi, eu digo: meu Deus, verdadeiramente, porque no decorrer, irmãos, da nossa caminhada, no caminho do Senhor, vem as decepções, vem as tribulações, vem as dores, vem, irmãos, vem a perseguição. Mas quando nós estamos firmados em Cristo, entregamos a nossa vida verdadeiramente para Jesus, estamos ali firmes na rocha inabalável, a gente não vai fazer como essa semente, como esta pessoa faz. Ela não tem raiz e ela sai fora da igreja. Aleluia. Existe isso, irmãos. Muitas pessoas assim ainda, infelizmente. Mas a palavra do Senhor, ela tem que ser cumprida. Então cada um de nós temos que nos acordar, nos alertar e despertar do sono em que nós estamos. Porque é tempo de ganhar tempo para Deus. É tempo de a gente pregar o Evangelho, a gente falar da palavra do Senhor. Para quem ainda não entende, para quem ainda não sabe, para quem ainda não conhece Jesus. Então Deus, Ele quer usar os seus instrumentos, os seus filhos, os seus vasos. Mas para isso, você tem que se dispor a fazer, dispor a ir. Amém, irmãos? Essa é a segunda pessoa que caiu no solo rochoso. Agora nós iremos para aquelas pessoas, para aquela terceira semente que caiu no meio dos espinhos, que é no versículo 22. Versículo 22 diz assim, vamos lá ler. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Você parou para observar essa semente que caiu no meio dos espinhos? O que mais sufoca essas pessoas no meio da igreja, lá fazendo a obra do Senhor, é isso que está nesse versículo 23. Vou reler mais uma vez. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Aí o que eu imaginei, o que o Senhor Ele me deu como revelação aqui em casa, foi aquele jovem rico. Aquele jovem rico, ele se chegou até Jesus.
E quando ele se achegou até Jesus, ele pediu para o mestre lhe falar o que ainda ele precisava fazer, porque ele já conhecia os mandamentos, ele seguia os mandamentos fielmente, ele cumpria. E Jesus, ele falou com ele ali, ele, mestre, eu faço tudo isso. E o que foi que Jesus pediu para ele? Olha só, essa semente que caiu entre os espinhos, vem a sedução das riquezas, sufocam a palavra, que a palavra de Deus, ela tem que ser o nosso ouro. A palavra do Senhor, ela tem que ser o nosso tesouro. Porque se a gente juntar tesouro aqui na terra, o ladrão ele pode roubar, as ferrugens podem lá consumir, as traças podem consumir. Nós temos que guardar o nosso tesouro lá no céu. Porque aonde traça, nem ladrão, nem a ferrugem pode roubar ou corroer ou acabar com o nosso tesouro. Porque aonde estiver o nosso tesouro, ali está também o nosso coração. Então essa semente caiu entre os espinhos. E Cristo disse, dá tudo que tu tem aos pobres e vem e segue-me. E o que foi que o jovem fez? Virou as costas e foi embora. Ou seja, Jesus, ele não queria o ouro e a prata daquele homem. Jesus não queria que ele ficasse pobre de maneira nenhuma. O que Jesus ele quer ver dentro de nós, dentro de você que está aí, na sua casa, não é o seu coração, o meu coração, guardado nos bens materiais que nós temos. Não. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele não está interessado nos bens que você tem, nem nos bens que eu tenho, não. Jesus está interessado no teu coração, na tua alma. Deus, porque ele morreu para salvar a tua alma, meu irmão. Para salvar a tua vida, a tua casa, a tua família. Para salvar a tua família e não aquilo que nós temos de material aqui na terra. Porque o que é de material é daqui. Isso aqui tudo vai ficar. O que Cristo quer da minha pessoa e da sua pessoa, irmãos, é a sua vida, é a minha vida no altar dele, adorando, sendo instrumento usado nas mãos dele, e não fazer como essa semente que caiu entre os espinhos. Este é a que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução e as riquezas a sufoca. Entendeu, irmãos? Então não deixe com que as coisas materiais, as coisas terrenas, ouro, prata, bens, te afastem dos caminhos do Senhor. Me afaste do caminho de Deus. Porque o que Deus tem preparado, irmãos, para você e para mim, é muito maior do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você imagina. E aquilo que Jesus ele preparou para mim e para você, irmãos, a palavra dele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que ele o amam, aqueles que amam a Deus, Deus está preparando uma cidade grande lá nos céus para essas pessoas, para mim, para você, para todos nós. Amém. Mas para isso temos que ser a boa semente, a semente que caiu em boa terra. A seara é grande, irmãos, e poucos são os trabalhadores. Então, irmãos, essa semente que caiu entre os espinhos, elas são sufocadas pelos prazeres da carne. Elas são sufocadas com a matéria, com os bens materiais. Entenderam, irmãos? E essa quarta semente, que é a quarta pessoa, o quarto tipo de pessoa que Cristo quer que cada um de nós sejamos. Amém? Que está no versículo 23, que nós iremos ler agora. Que diz assim: mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto,
E um produz 100, outro 60 e outro 30 por um. Glória a Deus. Amém, irmãos? Olha só, algo interessante dessa parábola. Preste bem atenção, para você não sair do foco. Olha só, irmãos, em todas essas 4 sementes, se você prestou atenção, todas elas ouvem a palavra do Senhor. Todas as sementes, ou seja, todos esses 4 tipos de pessoas ouvem a palavra de Deus. Olha só, ouve, mas as 3 não praticam. São somente ouvintes. Somente ouvintes da palavra do Senhor. E um tipo só, o que caiu em boa terra, ela ouve a palavra do Senhor e ela entende a palavra do Senhor e dá fruto. Amém, irmãos? Então é essa semente que eu tenho que ser, que você tem que ser, a semente que produz 100 por 1, que produz 30, que produz 60, que produz 30 por 1. E assim sucessivamente até a volta de Cristo. Glória a Deus. Enquanto Cristo não voltar, irmãos, nós temos que frutificar aqui na terra. Até Cristo não voltar, nós temos que pregar a sua palavra. Nós temos que falar de Jesus. Nós temos que falar dessa palavra. Porque é esta palavra que nos limpa. É esta palavra que nos renova. É esta palavra que resgatou a minha vida, que resgatou a minha família. E hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Se você pode dizer isso, irmãos, aí também, que você e sua casa servem ao Senhor, então nós temos que nos importar agora, irmãos, com as outras famílias que ainda não podem dizer isso. Porque, irmão, nós temos que amar uns aos outros como a si mesmo. É o segundo maior mandamento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. E como é que você se ama? Quando você vai comprar uma roupa, uma bicicleta, um celular, um móvel, você vai querer comprar o melhor para você, é verdade ou não é? Você vai querer comprar o melhor para você. Você não vai querer comprar o pior. Então, amar ao próximo como a si mesmo é você fazer o mesmo que você faz por você, pelo seu irmãozinho. Aleluia. É fácil? Não é fácil não. Não é fácil. Mas nós temos que fazer, porque a palavra do Senhor diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o primeiro e maior mandamento que nós devemos fazer é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque Deus está acima de tudo e de todos. E outra, irmãos, como nós podemos dizer que amamos a Deus, que não podemos enxergar nem tocar, e o nosso irmão que está do nosso lado, ele pode tocar, a gente pode dar um abraço, a gente pode ir sair com ele para qualquer lugar, para um shopping, para uma festa, para a igreja, e a gente não consegue amar. Como é que a gente pode dizer que ama a Deus que a gente não vê? Então, meus irmãos, essa semente, essa quarta semente caiu num bom solo, caiu em boa terra. Essa terra, irmãos, é a igreja onde você está. É a igreja que prega de Jesus aonde você está. E dali você vai sair germinando. Dali você vai dando frutos. Ou seja, dali você sai daquela igreja de onde você está e sai pregando, evangelizando, ganhando almas para Jesus. Glória a Deus. Falando do evangelho do Senhor. Falando do que Cristo ele passou para você, você vai passar para outros. Começar fazendo como essa boa semente. Essa caiu em boa terra. E ela logo a ouviu a palavra e a entendeu. E o que aconteceu? Ela logo deu fruto. E ela produziu bastante, irmãos.
ela produziu muito. E é o que eu e você temos que fazer na obra do Senhor, é produzir, não podemos ficar parado não. Não podemos ficar parado. Porque se ficar parado, como é que o evangelho vai ser pregado se a gente ficarmos parados, de braços cruzados e de boca fechada? Temos que abrir a nossa boca. Temos que falar desse amor incondicional, dessa passagem da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Para finalizar a palavra do Senhor, para finalizar, a parábola do semeador, temos 4 sementes que podemos classificar como 4 tipos de pessoas dentro das igrejas. Foi o que a gente pregou, foi o que a gente disse. E que você, que eu e que todos nós devemos ser essa 4ª semente, a que caiu em boa terra. Jesus, Ele é o nosso Deus, e Ele que vai te dar o dom, Ele vai te dar o talento para você sair no mundo aí, sair nas ruas pregando a palavra do Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, tem pessoas que dizem: ah, como é que eu vou falar? Eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei pregar, eu não sei. Irmãos, a gente não sabe mesmo não. Se depender de nós, a gente não sabe de nada mesmo. Irmãos, quando você abre a sua boca, que lê o versículo, que você vai falar, ore a Deus e deixa o Espírito Santo te dar a revelação. Deixa o Espírito Santo falar na tua boca, para que aquela pessoa que esteja ouvindo venha ver Deus na tua vida. Aleluia. Venha ver o Espírito Santo falando através de você, da própria palavra dele. Porque todas as coisas é para Ele. Tudo é para Ele. Amém, meus irmãos? Então esta palavra, dessas 4 sementes, a parábola do semeador. A parábola do semeador que saiu semeando. E quando caiu lá na beira do caminho, caiu no solo rochoso, caiu entre os espinhos, e a outra caiu em boa terra. As pessoas, são 4 tipos de pessoas que nós íamos nos espelhar nesta 4ª pessoa, nesta 4ª semente que caiu em boa terra. Amém, meus irmãos? Então que Deus nos abençoe grandemente e que essa palavra fique guardada no teu coração, assim como está no meu. E você releia na sua casa, aí quando terminar a live, você leia de novo e Deus vai te dar um entendimento melhor. Deus vai te dar um entendimento de uma forma diferente, porque cada um de nós somos diferentes um do outro, e cada um tem o seu entendimento, e o Senhor revela a sua palavra, porque a sua palavra é uma fonte inesgotável. Amém, meus irmãos? Então, glória a Deus por isso, que Deus ele possa te abençoar grandemente no nome de Jesus. E o irmão, nós vai querer falar alguma coisa? Amém, só uma breve palavra. Amém. Amém. Quero ler aqui 2 versículos da palavra do Senhor, que encontra em Mateus capítulo 16, o versículo 24 e 25, que diz assim a palavra de Deus: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aleluia. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém. Amém? Então que você, meu querido, que ainda não conhece o amor de Deus, que ainda não segue a Jesus, negue-se a si mesmo, renuncie os prazeres da carne, as obras da carne. Renuncie, querido. Não seja como a 3ª pessoa aqui que o irmão leu, que plantou a sua semente nos espinhos, ficou sufocado pelos prazeres da carne, pela vaidade humana. Renuncie-se. E a palavra do Senhor diz aqui: e quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achará. Renuncie, que você vai achar a vida. Amém. Vai achar a vida em Jesus, na pessoa de Jesus, aquele que morreu na cruz para te salvar, para dar vida a você. Amém. Amém? Para dar vida a você. Jesus morreu na cruz, foi para dar vida a você, para dar vida eterna, vida com abundância. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, tantas coisas estão acontecendo, tantos sinais à volta de Jesus estão se revelando, e muitos estão nestes ainda, não estão prestando atenção, não estão se atentando, não estão se humilhando diante do Senhor, não estão se pedindo perdão dos seus pecados, não estão se negando a si mesmo, porque o pecado ele traz aquele prazer, traz um prazer, uma alegria, mas é uma alegria, um prazer momentâneo, que você só vai sentir naquele momento.
No outro dia você vai sentir sol novamente. No outro dia ou depois você vai se sentir angustiado, arrependido por algo que fez em função da bebida. Muitas vezes a bebida faz você fazer coisas. No outro dia você lembra até coisas que você não quer fazer, mas a bebida lhe conduz a fazer isso. O inimigo usa você para fazer coisas que você não queria fazer. É verdade? Então, em nome de Jesus, negue-se a si mesmo. Negue-se, renuncie às obras da carne. Jogue no mar de esquecimento as obras da carne e viva os frutos do Espírito Santo na sua vida. Que os frutos do Espírito Santo é amor, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é paz, é mansidão, domínio próprio. Isso mesmo, domínio próprio, vou estar lembrando aqui. Então, em nome de Jesus, é isso que Deus quer para você, é isso que desejamos. E quero desde já também falar para os irmãos que estão aqui nos canais do Instagram, do Facebook, no YouTube, que pode deixar uma mensagem no direct, pode deixar uma mensagem aí, tanto no Facebook quanto também no YouTube, pedindo oração, que na medida do possível vamos responder, vamos estar orando por vocês, intercedendo, entregando sua vida na mão de Jesus, porque Ele sabe todas as coisas, Ele nos sonda. Ele diz que a peleja não é nossa, a peleja é dele, Ele que peleja por nós. Amém? Confia